o mais forte caiu. E agora? Será que outro surgirá para tomar o lugar do rei dos heróis? Será que alguém seria tão forte a ponto de herdar essa coroa? Bem, durante o confronto contra as forças divinas, a deusa Ishtar consegue por um instantezinho interferir no funcionamento do Gate of Babylon, o tesouro absoluto do rei dos heróis. Essa breve interrupção deixa Gilgamesh vulnerável. Algo raríssimo para alguém que normalmente luta protegido por um arsenal infinito das relíquias da humanidade. A brecha é suficiente para que Humbaba ataque. A criatura atravessa o corpo do rei com um golpe fatal, deixando Gilgamesh em estado próximo da morte. Mas o que ninguém contava era que o mais forte retornaria na sua versão mais poderosa, quebrando assim o sistema de poder desta guerra. Mas antes de falar nisso, oi, eu sou o Léo, essa daqui é a Jack, e nós falamos de algumas bizarrices aqui no meu canal. Então, se você gostar, por favor, deixa o like. Outra coisa importante para falar aqui é que conterá spoilers do que irá acontecer em Fate Strange Fake. Vou dar um pequeno contexto para caso você não tenha entendido como é que a Ishtar conseguiu parar o Rei dos Heróis. Lembra lá no primeiro capítulo do anime, quando o Gilgamesh é invocado, eles utilizam essa mesma chave como seu catalisador, mas na mão de humanos ela é nada mais que um artefato. Ela só consegue ser ativada por mãos divinas. Gilgamesh utiliza então seu dom de clarividência para saber quem que vai participar desta batalha. E após ver que ninguém iria participar, ele simplesmente descarta tanto a chave quanto o seu desejo por luta, pegando assim sua poção para se transformar na sua forma infantil. Só que a atitude do rei muda completamente quando Enkidu, o seu grande amigo, é invocado para essa guerra. Ele levanta animado e vai direto lá para enfrentá-lo, dando essa poção para sua nova mestra Tiné utilizar em algum momento posterior ali. Isso faz com que o rei dos heróis seja uma vítima de si mesmo. Ishtar consegue encontrar essa chave e utiliza ela naquela batalha que eu já expliquei no começo do vídeo. Depois que o rei é derrubado, Ishtar ela consegue trazer o seu templo, invocar o Gulanga, que é o touro divino da epopeia de Gilgamesh, que Enkidu e o próprio rei lutaram contra, e começa a dar um trabalhozinho ali pra galera. Até a sua irmã, que é a deusa do submundo, Ereshkigal, ser invocada e ela ser puxada de volta para o submundo. Só que Ishtar não vai sozinha para o submundo. Ela leva os 2/3 divino do rei. Enquanto isso, Tiné gastou 2 selos de comando para trazer o rei até ela, mantê-lo num estado semi-morto ali para que ele não desaparecesse, numa tentativa de trazer o rei de volta à vida. Só que ela lembra daquela poção de rejuvenescimento e decide utilizar, claro, não toda, para ver se faz algum efeito do rei dos heróis em um ato de desespero, enquanto Enkidu, junto do seu mestre, meio que protege aquele ritual ali. E o que acontece é que o rei dos heróis retorna transformado. O mais forte surge rejuvenescido, com uma aparência mais serena, uma postura muito menos dominada pela arrogância divina, um Gilgamesh que nós nunca vimos nos animes. Esse Gilgamesh é a sua versão alter ego. No sistema do Nasuverso, um alter ego é uma manifestação separada de um aspecto específico de uma entidade. Ou seja, galera, ele é uma possibilidade alternativa que seguiu um caminho diferente. No caso de Gilgamesh, ele representa a versão do rei dos heróis que abandonou ou teve a sua natureza divina roubada. Sem o peso dessa herança semidivina, ele se torna alguém mais calmo, mais racional e paradoxalmente mais humano. Mas existe uma diferença fundamental aqui, galera. O Gilgamesh do mito, narrado pela epopeia de Gilgamesh, aprende a humanidade através de sua amizade com Enkidu. Já a sua versão alter representa algo diferente, uma humanidade perfeita que nunca precisou aprender a ser humano. Ele é tão perfeito que ele transcende o conceito de humanidade, se tornando assim um super-homem. Mas daqui a pouco a gente volta nisso junto com o nosso amigo Nietzsche. Essa versão nunca teve Enkidu na sua vida. É claro, ele conhece o mito e compreende a importância daquela amizade, mas permanece completamente indiferente a ela. Para ele, Enkidu é apenas um fato histórico e não uma conexão emocional em si. Esse Gilgamesh também demonstra absoluta
absoluta indiferença em relação aos deuses. Ele próprio afirma que odiá-los já implicaria reconhecer algum valor neles. Isso é algo que ele se recusa a fazer. Os deuses simplesmente não são relevantes para o seu julgamento. Assim, esse alter ego encarna ponto final do desenvolvimento do rei dos heróis, que, de acordo com o final da narrativa mesopotâmica, o rei compreende que o legado humano é mais valioso do que qualquer tentativa de alcançar o divino ao olhar para os muros de Uruk. Então, o alter ego leva essa conclusão ao extremo. Ele se torna a personificação máxima do potencial humano. Como o nosso rei é uma versão mais jovem, perto dos seus 15 anos, enquanto a versão Archer tem seus 20, ele começa a utilizar seu fantasma nobre de maneira desmedida. Porque antes o Archer utilizava ele de maneira básica, evocando apenas algumas espadas, que nem foi na luta ali contra o Richard. Porém, sua versão alter ego consegue levar ao máximo o portal da Babilônia, trazendo para a batalha um panteão completo de espadas, lanças, machados, livros arcanos, bastões mágicos, anéis, venenos cristalizados, elixires e até mesmo a mãe do Alcides, só que essa tava na cama dele, então não teve como jogar no rapaz, né? E essa cena é descrita como um julgamento cósmico, como se fosse uma constelação no céu noturno da cidade. No Nasoverso, a arrogância de Gilgamesh vem justamente de sua origem semi-divina. A sua versão Archer despreza ferramentas de interrogatórios porque confiava única e exclusivamente em seus olhos oniscientes e seu julgamento soberano. Depender de um truque mágico para arrancar a verdade seria indigno de sua realeza. Já o alter ego, destituído dessas amarras de dignidade monarca artificial, usa ferramentas simplesmente porque é objetivamente o método mais rápido e incontestável de adquirir informações precisas, que nem quando ele faz o julgamento dos aliados de Tiné e dilacera eles, galera. A partir daí, ele começa a se transformar em um signo do potencial humano contra o divino. Ele tá tão mudado que tem várias cenas onde é que ele quebra o vidro e pede desculpa, ele fica meio envergonhado e até mesmo invoca um instrumento musical divino para lutar, coisa que o próprio Archer, que era 2/3 divino, não aprovaria de maneira nenhuma. Já na batalha contra Gul'galana e Alcides, ele invoca tipo de uma expansão de domínio, umas mãos descritas textualmente como coisas que muitos ofereceram como tributo a Gilgamesh, o rei, e as coisas que guiaram os cidadãos de Uruk diretamente ao futuro. Não são armas pontiagudas, mas construtos conceituais que materializam o trabalho coletivo, o engenho tecnológico, a lealdade humana e a própria grande prece da civilização em oposição ao estado primordial e natural onde os deuses que governavam. Com um movimento que se espelha ao gesto de agarrar algo e puxá-lo rudemente em direção ao coração, as mãos colossais avançam para sufocar e explodir a monstruosidade de dentro para fora, buscando esmagar física e filosoficamente a tempestade infundida pela besta de Milo. Esse ataque não dependeu de raios divinos ou encantamentos exóticos da Era dos Deuses. Foi a utilização pura e bruta do peso total da invocação humana, solidificada sob o comando incontestável do sistema humano, representado aqui por Gilgamesh. Ficou meio complicado? Então pensa assim, seria o peso total da inovação humana concentrada sobre o comando do rei. Simples assim, galera. E como o Fate Strange Fake gosta de trabalhar com paralelos, podemos falar que Alcides e o Alter Ego são paralelos totalmente diferentes. A gente pode analisar o conflito desses dois através da filosofia grega, porque para os gregos, a alma humana possuía 3 partes fundamentais, que seria Logos, que é a razão, Eptimia, que é os desejos e apetites, e Timos, o impulso da honra, do orgulho e da indignação. Esse terceiro é a energia moral que reage à injustiça, à humilhação ou até mesmo à violação da honra. Heracles já possuía muito desses timos para com os deuses por conta das humilhações que ele passou, seja pela loucura de Hera, que o fez destruir sua família, ou sendo utilizado como instrumento nas mãos dos deuses. Quando ele se torna Alcides, renegando sua divindade e sua narrativa histórica, esse timos acumulado se transforma em um ressentimento que move as suas ações catalisada pela lama do Graal, como explica o filósofo
Peter Sloterdijk em Ida e Tempo. A ira, ela não desaparece. Ela se acumula historicamente em bancos de ira até encontrar um catalisador. No caso do Alcides, o catalisador foi a Lama do Grau. Então, Alcides não passa de um amontoado de ressentimento contra os deuses, tentando aliviar esta carga a partir de uma revolução que está fadada ao fracasso, enquanto Gilgamesh se aproxima mais da ideia de super-homem proposta por Nietzsche, ao remover sua divindade e romper com seus ídolos. Ele deixa de ser um rei legitimado pela sua parte divina para se tornar o representante da própria humanidade. Ou seja, ele destrói seus ídolos falsos para alcançar o super-homem, que é o estado máximo da condição humana, de acordo com o próprio Nietzsche. E aqui que está a principal diferença. Tanto Alcides quanto o nosso rei buscam renegar figuras divinas, mas o único que consegue realmente fazer isso é o rei dos heróis, pois de acordo com ele mesmo, ele não sente nem ódio dessas figuras, galera, pois se ele sentisse ódio, ele estaria sentindo algo por essas figuras, enquanto o Alcides tenta renegar com o seu próprio ressentimento, o seu ódio fazendo com que ele esteja totalmente ligado às divindades. Por isso, só um dos dois consegue realmente romper com o divino, porque se algo se torna indiferente para você, não pode te alcançar, enquanto o ressentimento e o ódio te mantém ligado ou conectado com aquela coisa, enquanto se você simplesmente deixar para trás, você não precisa lutar contra aquilo, e sim superá-lo. Bem legal, né? Se inscreve aí para mais.